limpeza e cuidado, porque a Câmara Municipal de Manaus está aí com uma nova dispensa de licitação, né? O presidente Davi Reis acabou de assumir ali na Câmara Municipal de Manaus, assumiu essa gestão agora em janeiro, e uma das primeiras coisas que quem assume faz é dar uma olhada nos contratos, né? Só que essa situação que eu vou falar agora para vocês, ela me chamou a atenção em diversos aspectos, mas deixa eu começar explicando o que de fato aconteceu, né? A Câmara Municipal iniciou o ano sem um contrato vigente ali de limpeza e conservação. Isso segundo a própria Câmara Municipal explicou para a gente em nota, né? O contrato anterior, ele valia até dia 2 de janeiro. E aí a empresa que era responsável, segundo a Câmara Municipal de Manaus, a empresa que era responsável solicitou da gestão anterior um reajuste de R$370 mil, né, para que esse contrato fosse renovado, para que esse contrato fosse, né, tivesse novos termos. A gestão anterior da Câmara, né, comandada pelo ex-vereador Caio André, não fez essa apreciação, e a Câmara, segundo o que foi informado pela assessoria, entrou o ano sem uma empresa para prestar esse serviço. Aí o que aconteceu agora? Isso aqui que eu estou mostrando para você aqui na tela e que a gente vai já encher na sua casa aí para você acompanhar. A Câmara dispensou licitação, ou seja, ela escolheu por conta própria uma empresa que vai prestar esses serviços de limpeza e conservação com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, executados de forma contínua nas áreas internas, externas e esquadrias da Câmara Municipal de Manaus. Qual é a situação que me chama muita atenção aqui? Duas coisas. Primeiro, o valor, né? A gente está falando de uma dispensa de licitação de R$1.541.102 pelo prazo de 12 meses, né? Quando você dispensa uma licitação é porque você tem uma questão urgente, você tem uma questão emergencial. Segundo a Câmara, não tinha uma empresa com contrato vigente para isso. Dante, tu quer que a Câmara fique suja? Obviamente não. Mas não justifica você ter 12 meses de um contrato, né, pelo menos na minha opinião aqui, né? Não justifica você ter 12 meses de um contrato de uma dispensa de licitação. Você pode fazer um contrato, sei lá, por 3, 4, 6 meses, que é tempo suficiente para você preparar uma licitação para que ela seja feita, e aí sim, o dinheiro público ser gasto da forma que se exige, né? Ser gasto com toda a clareza que uma licitação deve ter para que o serviço seja escolhido. Aí eu vou... Uma outra coisa que me chamou também a atenção foi a especificação da empresa, né? Que se chama, você está vendo, LS Serviços de Organização de Eventos. O nome fantasia dela, ou seja, o nome que ela se apresenta é Posto V8 Express, um posto de gasolina. Qual é a atividade econômica principal dessa empresa? Você está vendo aqui, ó, comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Significa que ela está proibida de fazer serviços de limpeza pública? De limpeza pública não, desculpa, de limpeza em prédios? Não, porque aqui embaixo, no finalzinho, a gente pode passar até a outra tela aqui, né, dessa especificação, que era grande, acho que eu pedi para juntar ali e não deu tempo, está aqui. Aqui no final, ó, uma das atividades previstas está aqui, limpeza em prédios e domicílios, ou seja, a empresa tem diversos serviços diferentes até chegar no de limpeza em prédios e domicílios, né? É um posto, mas que oferece esse serviço porque é uma empresa que tem várias possibilidades dentro do CNAE. Isso não é ilegal, isso é natural, e essas empresas que participam de licitação geralmente em órgãos públicos, elas fazem mil coisas, né? Você vê a mesma... Eu lembro que a Câmara da gestão anterior fechou um contrato com a Sempre Bela, que era uma loja para fornecimento de uma coisa que não tinha nada a ver com roupa, né? Até trouxe aqui naquela ocasião. Quando eu questionei aí a Câmara Municipal sobre esses dados, sobre essas informações, os critérios, enfim, que foram levados em consideração para a contratação dessa empresa, a Câmara explicou que essa empresa já prestou serviços para a Câmara Municipal de 2018 a 2023. Só que aí eu fui olhar o contrato, fui olhar tudo direitinho, e aí tem uma situação que ela mostra uma diferença, né? A gente falou ali de limpeza e tudo mais,
E aqui é um contrato para cooperagem, né? Ou seja, serviço de copa, de entrega, jardinagem, serviços de ajudante e serviços de garçom, né? Então, são naturezas de uma atividade diferente, né? Claro que a Câmara não informou que a atividade era exatamente a mesma, só que a empresa já tinha feito. Mas onde é que eu quero chegar? Chegar naquele meu ponto. Por que não foi feita um contrato mais curto e depois fazer uma licitação de fato, né, sobre isso? Só para vocês terem uma ideia, esse contrato aqui, ele tinha um valor muito abaixo do atual. Ele tinha o último aditivo que ele foi feito, o contrato de 2018, e vai sendo aditivado, né? Ou seja, vai sendo renovado. O último aditivo que ele foi feito dava aproximadamente R$62 mil por mês que essa empresa ganhava, né, por esses serviços. Esse valor de agora é o dobro. A gente está falando do dobro desse valor mensal. Para você chegar em 1.500.000, você tem aí praticamente R$120 mil, um pouquinho mais do que isso, por mês dos serviços, né? Então, é uma situação bem diferente da que a gente estava vendo, por mais que seja a mesma empresa, né? Então, acho que merece uma atenção, e o que chama mais atenção nessa história toda, o que mais me salta aos olhos, é essa situação de que é um contrato de 12 meses. Por mais que a necessidade seja emergencial, é urgente você cuidar da Câmara, você limpar a Câmara, não justifica fazer um contrato de 12 meses. Vou colocar aqui na tela também a íntegra da nota da Câmara Municipal e vou ler aqui para vocês também, para acompanharem a justificativa oficial aí da Câmara Municipal sobre isso. A Câmara esclarece que, com o objetivo de regularizar urgentemente serviços essenciais, firmou o contrato para execução contínua de limpeza e conservação, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários. A medida emergencial, como eu havia falado, né, foi necessária devido à situação encontrada pela atual gestão, com serviços básicos comprometidos ou fora de pleno funcionamento. O contrato anterior venceu no dia 2 de janeiro de 2025 e a empresa que prestava o serviço solicitou um reajuste de mais de 370 mil, fundamentado na nova convenção coletiva, não tendo sido analisado pela gestão anterior, causando a inviabilidade da continuidade dos serviços. E aqui eu destaco, eu mostrei no final do ano passado que a Câmara estava renovando vários contratos ali, né? E por que será que não observou isso daí, não viu essa necessidade? Também é uma falha da gestão anterior. Aí aqui eu vou finalizar aqui a nota, vale destacar que a empresa agora contratada já possui um histórico de prestação de serviços à CMM entre 2018 e 2023, estando apenas retornando às suas atividades junto à Casa Legislativa. Como consta em publicação oficial, trata-se de uma empresa especializada em serviços de limpeza, atendendo às necessidades da Câmara. A regularização desses serviços é fundamental para assegurar o funcionamento das atividades legislativas e administrativas. Está aqui feita a leitura da nota completa da Câmara Municipal de Manaus, mas sigo com a minha posição aqui, com a minha análise sobre essa questão. Não tem justificativa aí para que a gente fique 12 meses com o contrato em dispensa de licitação. 4 meses, estourando 6 meses, era tempo suficiente para que fossem feitos todos os trâmites necessários para uma licitação, porque é isso que exige a legislação brasileira, né? Que os órgãos públicos façam a licitação para os seus prestadores de serviço, salvo em alguma urgência. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.